segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Bom dia, queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma EBD online. Neste domingo de manhã, louvamos ao Senhor pela sua presença, por esse momento que nós temos tão especial da parte do Senhor, que tem nos abençoado tanto, que tem derramado sobre mim e você a sua presença, que tem ministrado as nossas vidas. Neste momento eu quero convidar você a abrir sua Bíblia neste momento devocional, para que então possamos participar da palavra e receber daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 2, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler aqui os primeiros 12 versos, a história da cura de um paralítico em Cafarnaum. Vamos ler juntos então, Marcos, capítulo 2. Assim nos diz a palavra de Deus, amados. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer:
Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. O relato que nós temos aqui, amados, é um relato muito conhecido, onde esses amigos, esses homens levam esse paralítico para que Jesus possa curar. Uma das coisas que eu queria pontuar aqui não é tanto no milagre ou no que está acontecendo ali, mas um ponto que me chama a atenção é o poder da amizade. Esses homens, muito provavelmente amigos desse paralítico, vão levar até Jesus porque querem o bem do seu amigo, e ali quando chega vê uma impossibilidade. Uma grande multidão estava à porta, não havia como chegar até Jesus para que Jesus visse este amigo que estava sofrendo com a paralisia. Mas então esses amigos não se conformam com isso e procuram um espaço. Então no eirado eles veem como se fosse a parte de cima desta casa, o lugar exato em que Jesus estava, e ali eles descem o seu amigo para que Jesus pudesse curar. E a Bíblia fala, né, que Jesus se admirou, né? Ele fala assim: vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados, né? Interessante você perceber aqui o quanto esses amigos são importantes, o quanto a crença de que Jesus poderia curá-lo, de que Jesus poderia transformar a sua vida, o levou a um resultado positivo. E eu queria nesta manhã de domingo, né, esse domingo especial que o Senhor nos dá, lembrar você de como importante é nós realmente amarmos os nossos amigos, como é importante nós termos amigos, né, como é importante nós nos dedicarmos para que Deus seja conhecido na vida deles. Eu quero desafiar você neste momento a estar pensando um pouco sobre isso, a estar guardando seu coração, a estar de fato pensando naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que nós possamos ser amigos que amam ao Senhor, que nós possamos ser amigos que realmente honrem aqueles que nós gostamos e possamos falar de Jesus e levar Cristo a essas pessoas que nós consideramos. E aqueles amigos que já são cristãos, que já conhecem o Evangelho, que nós possamos seguir a palavra quando diz: suportai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Que nós possamos ser um canal de bênção na vida dos nossos amigos. Nesta manhã, nós iremos ser ministrados pelo reverendo Marcelo, da Igreja Presbiteriana de Jacareí, com uma palavra sobre amizade no livro de Provérbios. Eu tenho certeza que você vai ser por demais abençoado, como eu fui ao escutar esse estudo do reverendo Marcelo. Então, eu quero convidar você a participar conosco desta manhã desse estudo. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Eu quero agradecer a você que está participando conosco, a todos que estão participando deste rico momento que nós temos aqui. É muito importante que eu diga a você que antes de orar, não deixe de deixar um comentário aqui, comente, curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos esta mensagem de esperança e de transformação para as nossas vidas. Vamos orar juntos neste momento, amigos? Amado e bondoso Deus, nós pedimos nessa manhã que nos abençoe. Obrigado pelo tempo que nós temos para ouvir a Tua palavra e sermos edificados por ela. Abençoe nesta manhã o reverendo Marcelo, que estará trazendo esse estudo para nossas vidas, a amizade no livro de Provérbios. Quero pedir que o Senhor nos ajude a realmente compreender a Tua palavra e que possamos ser amigos segundo a Sua vontade, segundo o Seu querer. É o que te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos passar então para esse estudo da palavra com o reverendo Marcelo. Maravilha, meus irmãos. Agora nós vamos meditar e estudar a palavra do nosso santo e poderoso Deus, e nós vamos dar sequência aos nossos estudos da Escola Dominical, falando hoje sobre a amizade à luz de Provérbios. E antes da gente adentrar aqui aos textos, que são
vários textos que nós vamos ver nessa manhã, à luz de Provérbios. Eu quero te convidar mais uma vez a fechar seus olhos. Nós vamos pedir ao Senhor que nos direcione no estudo e aplicação da sua palavra nessa manhã. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te engrandecer e te louvar mais uma vez. Te pedimos, Senhor, como nós temos rogado, Deus, ao longo deste culto de louvor e adoração ao Senhor, que o Senhor dirija a instrução da Tua palavra nesta manhã, que o Teu Espírito venha nos conduzir, Senhor, não tão somente a interpretação correta, mas principalmente, Deus, a aplicação necessária para os dias atuais. Ajuda-nos, Deus, capacita-nos, ó Pai, nessa manhã, que o Teu Espírito Santo, Deus, venha trazer a direção, a orientação necessária, e que a Tua palavra, Senhor, que tem tanto a nos ensinar em tantas diferentes áreas, Senhor Deus, da nossa vida, que mais uma vez a instrução que vem do alto venha sobre as nossas vidas nessa manhã. Que as nossas mentes estejam abertas, que os nossos corações estejam receptivos mais uma vez a ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra é inspirada pelo Santo Espírito e útil para o ensino e para a repreensão, para que todos nós possamos ser apresentados de Ti perfeitamente, aperfeiçoados pela Tua palavra. Afia-nos, Deus, nessa manhã para a glória do Teu santo nome. É o que eu te peço e te agradeço em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, o livro de Provérbios é um daqueles livros que a gente normalmente brinca, entre os teólogos, que ele é nada mais nada menos do que as notas de rodapé, aplicativas da lei do Senhor, ou seja, da lei que foi dada a Moisés. Dentre elas, dentre as temáticas que aparecem aqui no livro de Provérbios, nós temos o tema da amizade. E por incrível que pareça, parece que esse é um dos temas que poucas vezes você vai ouvir sendo pregado ou sendo estudado em um culto ou em uma igreja. E amizade é algo que nos cerca. Deus nos criou com uma capacidade relacional. Desde o início da criação, Deus disse: não é bom que o homem fique só. Ele precisa ter relacionamentos com outras pessoas. E é na relação com o outro que a sua identidade se forma, que o seu caráter se forma. Como, por exemplo, uma criança, se ela for crescer sem a presença de outras pessoas, o que ela vai se tornar? E é nessa relação com irmãos, com pai, com mãe, com tios, com primos, que vão formar e gerar um caráter muito efetivo na vida desse ser humano, E, curiosamente, você sabe, todos nós temos aquelas pessoas que nós chamamos de amigos. Outros, porém, nós chamamos de melhor amigo ou melhor amiga. O próprio Jesus, meus irmãos, chamou os seus discípulos de amigos. E, inclusive, quando Judas vai traí-lo com um beijo, Jesus pergunta para ele: amigo, a que vieste? Então veja que Jesus tratou com Judas, o seu traidor, como um amigo. Mas Judas não se portou como um verdadeiro amigo para com Jesus. Dentro da literatura brasileira, de língua portuguesa, nós encontramos inúmeros poemas falando sobre amizade. Dentre elas, um grande poeta escreveu assim: eu poderia suportar, embora não sem dor, que tivessem morrido todos os meus amores, mas enlouqueceria se morressem todos os meus amigos. Alguns deles eu não procuro, basta-me saber que eles existem. Esta mera condição me faz seguir em frente pela vida, mas é delicioso que eles saibam e sintam que eu os amo, e embora não declare e nem procure sempre. É engraçado que na linguagem desse poeta, parece que ele tem uma dificuldade de externar o seu sentimento e até mesmo dificuldades circunstanciais de procurar os seus amigos. Mas o sentimento, está ali presente na sua alma e ele transfere isso para o papel. Ele consegue traduzir os seus sentimentos em palavras
deliciosas e amorosas em relação às suas amizades. Como vocês sabem, eu também gosto muito de expressões regionais, eu gosto muito das expressões culturais, né? Ou expressões idiomáticas, como normalmente é conhecido. E existem inúmeras para falar de amizade, como por exemplo, amigo irado, inimigo dobrado. Você também tem amigo, a gente escolhe, parente, a gente atura. E aqui a gente já começa a perceber essa dinâmica dos relacionamentos. E a gente percebe também o quanto o pecado nos afetou. Aqueles que são nossos parentes, que deveriam realmente, né, dentro de uma perspectiva mais limitada, vamos dizer assim, ser os nossos melhores amigos, nem sempre os são. E a gente acaba encontrando na vida pessoas que são mais chegadas do que irmãos, e diga de passagem, isso está dentro do livro de Provérbios. Outro ditado popular diz assim: quem é amigo de todos, também não é amigo de ninguém, né? Amigo velho é o mais fiel dos espelhos, ou seja, o amigo é aquele que tem a capacidade de nos fazer ver a nós mesmos pelo seu próprio olhar, né? Mas adentrando as Escrituras, que a gente não pode fugir delas, né? Primeiro eu quero trazer algumas definições dessas palavras. Então, no primeiro ponto, eu quero trazer uma definição e o uso da palavra amigo dentro do contexto da língua hebraica. Na língua hebraica, por exemplo, o termo amigo pode ser entendido como vizinho, colega, companheira. E em um extremo, ele significa meramente a outra pessoa. No outro, representa alguém com quem temos estreita comunhão. Então, veja bem, a mesma palavra amigo é traduzido também na língua hebraica como próximo. Então, quando o livro de Levítico fala, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele está nos dando uma perspectiva de que ame aquela pessoa, mesmo que você não a conheça, como um amigo. Você deve amá-la como uma pessoa chegada. Esse é o relacionamento que nós devemos propor a todos os que estão à nossa volta, independentemente deles serem cristãos como nós ou não. O que eu tenho que oferecer é uma amizade sincera e uma amizade produtiva e uma ajuda realmente eficaz. Então, por que o livro de Provérbios fala sobre a amizade? A primeira coisa é porque, como já falei no início, Deus nos fez para se relacionar. Gênesis capítulo 2, verso 18 diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então veja bem, se eu trazer até uma aplicaçãozinha prática para o nosso dia a dia. No relacionamento entre homem e mulher, deve também aparecer não apenas o relacionamento ou o amor, que alguns chamam de amor erótico, ou amor que deseja o outro num relacionamento mais íntimo, mas também num relacionamento de amizade. E a dica que eu dou é a seguinte: que a tua esposa seja a tua melhor amiga e que o teu marido seja o teu melhor amigo. Segundo aqui, porque Deus criou o homem e a mulher para se multiplicarem. Ou seja, eles foram unidos pelo Senhor, mas não para ficarem limitados a eles mesmos, mas para crescerem e se multiplicarem. E Gênesis 1, 28 diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Permita-me aqui o bom humor e a alegria dessa manhã, né? Normalmente, se a gente fizer uma leitura aqui bem fiel ao texto, eu tenho certeza que todos nós aqui estamos falhando, né? Os irmãos que estão aqui conosco, porque a palavra diz: multiplicai-vos. Então, por exemplo, eu sou filho único, eu sei que o Zé de Arimateia, que está conosco aqui também, tem uma filha única, né? E o texto fala de multiplicação. Está aqui o Mateus também, que é casado com a Sahara, mas não tem filhos ainda. Então fica a dica para você, que multiplicar significa o quê? Não é soma. Primeira coisa, então, por exemplo, minha mãe e meu pai tiveram apenas um filho, foi uma soma. José de Arimateia e sua esposa tiveram uma filha, soma. Multiplicação, 2 vezes 2, igual a 4. Então isso significa que multiplicar, Diniz também, né, está aqui conosco, tem 2 filhas, né? Então ele chegou perto, né?
Ele teria que ter 4 filhas, Zé de Matéia 4, eu 4 e você 4. Se nós formos realmente ali a fundo. Claro que isso é uma brincadeira, nós entendemos também o contexto que nós vivemos, as dificuldades que envolvem ter mais filhos hoje. Mas a ideia do texto aqui é que eles se multiplicassem mesmo para encher a terra. Então, o mínimo que eles deveriam ter eram 4 filhos. Por exemplo, em Gênesis 9:1 até o verso 7, vai dizer que depois do dilúvio, Noé sai da arca e diz assim: abençoou Deus Noé e seus filhos, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Terceiro, porque com a multiplicação do homem sobre a terra, Deus estabeleceu regras de relacionamento para o povo que chamou para si. Ou seja, você tem no decálogo, nos 10 mandamentos, por exemplo, não dar falso testemunho. Não dar falso testemunho simplesmente atinge diretamente os nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta. E nós somos chamados para amar os nossos amigos e não difamá-los e nem fazer fofocas sobre eles. Quarto aspecto aqui, eu diria, porque Salomão com certeza ouviu grandes histórias de batalhas pela boca do seu próprio pai Davi, que tinha uma profunda amizade com Jonatas, filho de Saul. E Jonatas, como um grande amigo de Davi, muitas vezes o alertou sobre o seu próprio pai, que queria matá-lo, e simplesmente o livrou em vários momentos da sua caminhada, Dando sequência ali, porque também Davi experimentou as consequências de suas atitudes desleais com o seu companheiro Urias. Então, da mesma maneira que lhe foi ofertada uma grande amizade através da vida de Jonatas, Davi, embora tenha sido um grande amigo de Jonatas também, ele não foi amigo fiel de Urias. Pelo contrário, ele toma sua esposa e o envia para a frente da batalha, dá orientações para que o exército se afaste um pouco para que ele morra na mão do inimigo. E ele não agiu de uma maneira saudável e bíblica, Terceiro aspecto aqui: o que é preciso para se tornar um bom amigo, então, à luz de Provérbios? A primeira palavra, embora muitos vão considerar como um clichê, é o amor. E Provérbios 17 diz assim: em todo tempo ama amigo e na angústia se faz o irmão. Então veja que se faz o irmão, o sentido é que na hora das dificuldades, vê-se a razão de ser dos laços familiares e percebe-se quem são os amigos. E se a gente trazer um pouquinho isso aqui para o contexto do nosso dia a dia, nesta hora a gente percebe quem são os nossos amigos. Normalmente nós os procuramos. Nós já passamos de 100 dias de afastamento social, embora aqui em Jacareí, comércio aberto, funcionando, pessoas na rua e tudo mais, mas normalmente a gente evita às vezes sair para visitar algumas pessoas, mas a gente não deixa de ligar, de procurar, de mandar uma mensagem para aqueles que são verdadeiramente os nossos amigos. E o amigo aqui, ele se faz presente na dificuldade. Amigo não é aquele que quando a gente está na dificuldade empurra a gente mais para baixo. Não, ele é aquele que nos ajuda, que nos auxilia, que nos levanta no momento de dureza e de adversidade que a vida nos apresenta. Outra coisa, o que é preciso para se tornar um bom amigo? Ser uma pessoa justa, correta. E Provérbios 12:26 diz assim: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos o faz errar. Então a palavra companheiro aqui é a mesma palavra amigo, é a mesma palavra vizinho e é a mesma palavra próximo que aparece dentro das Escrituras. Então o justo serve de guia. Um ditado popular, muito conhecido, e minha mãe, se estivesse assistindo, ela sempre falava isso em casa: me diga com quem tu andas, eu lhe direi quem és. Ela sempre falava isso, e é verdade.
Quem nós procuramos vai falar muito sobre o que nós desejamos e queremos para a nossa vida. E o justo, ele serve de guia. Então, a dica que eu dou é o seguinte: quando você vai procurar amizades, procure pessoas justas, procure pessoas corretas. E mais, seja a pessoa justa, seja a pessoa correta, para oferecer também a amizade dentro da perspectiva bíblica e cristã de ser. Outra coisa, ser uma pessoa também sábia. Provérbios 13:20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então veja, procure pessoas sábias para estarem ao teu lado. Porque com a sabedoria, aí que está o detalhe. Eu lembro aqui, a gente tocando aqui no louvor, mas eu sou de uma época que não existia YouTube, não existia tutorial na internet, não existia nada disso. O que existia era uma revista com música cifrada, e normalmente os amigos, quando ensinavam as músicas, escondiam até o violão para não te mostrar o pulo do gato na hora de tocar. Ele escondia, não deixava a gente ver, né? Isso, na verdade, é uma atitude de falsa amizade, porque o conhecimento, meus irmãos, a sabedoria nunca se perde, ela se multiplica. E quando um sábio junta-se com outro sábio, o conhecimento, a sabedoria é multiplicada. E quando nós compartilhamos esse conhecimento, quando nós compartilhamos a sabedoria, nós somos desafiados a avançar cada vez mais, a descobrir coisas maiores e melhores cada vez mais. Outra coisa, ser uma pessoa que traz conforto, né? Tem muito por aí, né? Amigo de Jó, que só tem acusações para trazer, mas um grande amigo é aquele que traz consolo. Provérbios 15, verso 30, diz assim: o olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. E é engraçado que aqui a expressão o olhar de amigo poderia também ter sido traduzido como a luz dos olhos, aquele brilho dos olhos do amigo. Quando há um encontro, ele fortalece até os ossos, ou seja, é medicinal, revigora o ânimo. Sabe aquele momento que você está meio para baixo e você começa a conversar com um amigo e de repente ele traz uma palavra para você e você simplesmente recobra o ânimo? Essa é a função do amigo, e é para isso que nós somos chamados, para sermos amigos. Gente, o mundo está cheio de falsos amigos, e nós somos chamados por Deus como igreja do Senhor a oferecer a verdadeira amizade, que é compartilhar consolo que vem do alto, que é compartilhar a alegria que vem do Espírito Santo, que é compartilhar o conforto que vem do Deus Emanuel, Deus conosco. É dar a verdadeira alegria, o verdadeiro conforto e a verdadeira direção. Outra coisa que nós precisamos destacar aqui é que o amigo à luz de Provérbios, ele tem constância. Ou seja, Provérbios 27:10 diz assim: não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade, mas vale o vizinho perto do que o irmão longe. E olha que curioso, a ordem é: não abandones o teu amigo. É engraçado que quando a gente liga, né, o computador, acessa a internet, vai lá no Facebook, por muito tempo a gente tem percebido e notado que o Facebook se tornou um lugar onde nós despejamos sentimentos negativos, frustrações vividas, o nosso ódio e por aí vai. E muitas pessoas, né, quando enfrentam dificuldades, acabam colocando lá na internet: meu amigo me abandonou, aquele que eu esperava não me procurou mais. E eu lembro de um antigo conhecido da minha adolescência, ele passando por uma dificuldade muito dura na sua vida, e ele falando: porque todos me abandonaram, ninguém me procura, ninguém quer saber de mim. E eu fiquei olhando, aí entra o ponto anterior, de que o amigo serve como um espelho. E este amigo, né, que estava reclamando do abandono de outros amigos, aí a gente pergunta assim:
Será que ele que não abandonou os seus amigos e agora na hora da dificuldade os laços estão quebrados? Porque conhecendo bem toda a história dele, claro que os irmãos não conhecem, eu preciso contextualizar, ele teve filhos que ele não criou, que ele abandonou, que ele deixou de lado, né? Pagava apenas pensão e acabou. Amigos que ele tinha, ele simplesmente desprezou. Quando ele estava lá em cima, ele simplesmente pisou naqueles que ele conhecia. E agora que a dificuldade o abateu, ele reclama. E quantos de nós estamos reclamando na internet, despejando frustrações, sendo que quem é o causador das frustrações somos nós mesmos? Então entenda uma coisa, a perspectiva bíblica não é um amigo que eu vou cobrar, mas um amigo que eu devo ser. É diferente. É muito diferente quando nós nos colocamos como responsáveis por apresentar essa amizade sem esperar do outro algum tipo de retorno, porque é o que a lei de Cristo nos ensina. Fazer o bem não importa quem e não esperar nenhum tipo de retorno. Simplesmente fazer porque Cristo simplesmente mudou a nossa vida e nos deu a perspectiva correta. Outra coisa, a franqueza, que infelizmente na nossa cultura latina é muito difícil de ser vivida e aplicada. Provérbios 27, versos 5 e 6 diz assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então olha que curioso, a gente pode imediatamente nos referir a Cristo novamente. Os beijos de quem odeia são enganosos. Cristo foi traído com um beijo. E engraçado que na postura de Pedro, Pedro era um homem muito franco. E quando Jesus disse que ele vai morrer, que era necessário que ele fosse entregue, né, a homens maus, fosse torturado e depois crucificado, morto e ressuscitado ao terceiro dia, Pedro fala: Senhor, isso nunca vai acontecer contigo. Ele é franco no seu sentimento, ele é franco na sua perspectiva e ele apresenta. E Jesus retorna também com a franqueza. E ele fala: para trás de mim, Satanás, porque tu não entende das coisas de Deus e é só das coisas dos homens. Então houve um embate e havia verdadeiramente uma profunda amizade entre Pedro e Cristo, e a gente vai ver isso depois na ressurreição, quando Jesus vai perguntar a ele: Pedro, tu me amas? E Pedro vai responder: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Dentro da amizade também tem conselho. Provérbios 27 também, verso 9 diz assim: como o óleo e o perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial. Olha que interessante, queridos. Infelizmente, muitas vezes a gente não compreende bem essa dinâmica da franqueza e a dinâmica da cordialidade. Nós temos uma maneira, sim, correta e cordial de apresentar com franqueza uma verdade. Nós não precisamos humilhar ninguém, nós não precisamos ofender ninguém, mas nós podemos trazer com sabedoria e firmeza, né, aquilo que está errado, ou elogiar aquilo que está certo, ou apontar novas direções de maneira sábia e inteligente para os nossos amigos. Isso é uma atitude de amizade. Provérbios 27, ainda no mesmo capítulo, verso 17, é um dos versículos que eu mais gosto dentro do livro de Provérbios, diz assim: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é seu amigo. Olha aí, a formação da personalidade, dos gostos, dos interesses, é formado nas relações de amizade. E aqui ele usa a expressão de o ferro como o ferro se afia. Eu não sei quantos aqui, eu sei que as irmãs, a maioria, tem o costume de fazer almoço na sua casa, eu tenho o costume de fazer almoço na minha casa, e eu sempre gosto de pegar a faca e pegar a chaira e afiar a faca, dar uma mexidinha ali antes de cortar. Ou se você vai lá no açougue, o açougueiro está sempre lá com a chaira e com a faca ali mexendo, porque vai afiando. E ele está falando que a amizade é isso. No embate, no encostar do rosto com o rosto, nós vamos sendo afiados, aperfeiçoados, ou seja, nós vamos se tornando cada vez pessoas mais parecidas com Cristo. Quarto grande aspecto aqui dentro do livro de Provérbios: quais são os cuidados que temos que ter para manter viva e acesa a chama da amizade? Olha que interessante, Provérbios também vai nos dar dicas preciosas para manter amizades que também são preciosas.
Primeira dica que ele vai nos dar nesse quarto ponto: não ser frequente na casa do irmão ou forçá-lo a ficar na sua companhia. Provérbios 27 também, que é um capítulo que fala muito sobre amizade, versos 16 e 17 diz: achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Quantas pessoas perdem amizade por não ter, como diz o dito popular, simancol. Ele não sai da casa do amigo, ele vive na casa dele. Chega ao ponto dele abrir a geladeira, dar ordens dentro de casa e tudo mais. Isso acaba simplesmente quebrando a dinâmica daquele lar. Acaba simplesmente falindo ou desgastando o relacionamento. Não é bom que seja assim. A presença do amigo, a visita do amigo, tem que ser aquela visita que o olhar brilha, que ilumina. Não pode se tornar um tipo de encosto. E chega aquele momento que a família quer se reunir, quer ter um momento mais privado, aí aparece o cara de novo naquela casa, né? E acaba tendo conflitos, né? E a amizade corre o risco de ser quebrada. E por isso é necessário ter franqueza, é necessário ter cordialidade, é necessário ter sabedoria para dizer: querido, a fim de manter a nossa amizade, é importante que você venha aqui sim, mas não com tanta frequência, porque assim como se empanturrar de mel, vai chegar um momento que você não vai aguentar mais ver mel na tua frente, né? Que o doce, e excessivamente doce, chega uma hora que incomoda, mas o mel na sua correta dosagem faz muito bem, é terapêutico e faz bem para o nosso sistema imunológico, tanto espiritual quanto físico. Outra coisa, para manter boas amizades: evitar o fofoqueiro. A Bíblia sempre fala sobre isso. Provérbios 16, verso 28. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Algumas traduções vão trazer como semeia, como semear sementes. E esse está entre os 7 pecados, né? Dentro do livro de Provérbios, das 7 coisas que o Senhor abomina. E a 7ª é o homem que semeia discórdia entre irmãos. Então, cuidado com aquela pessoa que vem e fala mal do seu amigo ou fala mal de você, né? Cuidado com o fofoqueiro, evita o fofoqueiro. E mais, não seja você mesmo o fofoqueiro, porque o fofoqueiro é uma pessoa a ser evitada. O fofoqueiro sofre não apenas do pecado da fofoca, mas do pecado da cobiça, do pecado da inveja, do pecado do ciúme. Ele está enlamaçado por essa pecaminosidade e ele só traz destruição, porque as obras da carne, no fim, meus irmãos, é destruição, não é edificação. Então, para que nós venhamos a crescer de maneira eficaz, sermos edificados, tenhamos amizades que evitam o fofoqueiro e que também nós não venhamos a ser as pessoas que fazem os comentários maldosos sobre outras pessoas. Outra coisa, em vez de ele ser fofoqueiro, o bom amigo, para se manter uma boa amizade, é necessário ter discrição. E isso é essencial no momento, não apenas no momento que a gente está vivendo, mas para toda uma vida. Ser discreto é muito importante. Provérbios 17, 9 diz assim: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Ou seja, é aquela pessoa que sempre está trazendo de volta à conversa assuntos passados, ofensas passadas, conflitos passados. Ele não consegue simplesmente deixar a coisa onde ela deveria ficar, lá atrás, perdoado, né, e superado. Não, tem que trazer à tona novamente. Aí, aplicando isso para a realidade, né, dos relacionamentos conjugais, a pior coisa que se pode fazer dentro de um relacionamento conjugal é
toda hora ficar trazendo problemas que já foram conversados e já foram tratados lá atrás e trazer à baila novamente como eles não tivessem sido resolvidos. Então, entenda, se você dentro do relacionamento é aquela pessoa que sempre está trazendo o assunto à baila, não é que o assunto não está resolvido, é você que não se resolveu. Entende? Então você precisa resolver as coisas dentro de você, porque para o outro, para o cônjuge, já está resolvido. E para que você está dando murro em ponto de faca? Não é necessário fazer isso, né? E nos relacionamentos de amizade, às vezes tem um conflito ali ou acolá, a Bíblia nos ensina o perdão, a graça, a misericórdia, da mesma maneira que Deus usou para com as nossas vidas, mas em um dado momento acontece alguma coisa, a gente traz de novo. Olha, já é a terceira vez que você faz isso comigo. A gente vive trazendo e a gente acaba assumindo o papel, sabe de quem? Do nosso acusador. A gente sempre fica apontando o dedo e acusando, né, as pessoas. Quinto aspecto, atitudes comuns em uma amizade falsa. Provérbios também vai falar sobre isso. Amizades, por exemplo, por interesse. Provérbios 14, 20 e 21. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Olha que curioso. O pobre aqui, ele é odiado pelo vizinho. Mas aqui, veja bem, é uma constatação dos relacionamentos comuns do dia a dia. Mas o rico tem muitos amigos. Mas aí ele vai explicar quantos amigos, ou melhor, que amigos são esses? O que despreza o seu vizinho peca, ou seja, quem está desprezando o vizinho pobre, está pecando. Mas o que se compadece dos pobres é feliz, porque infelizmente o rico sempre sofre com amizades falsas. Pessoas que querem estar próximos para usufruir dos bens que ele adquiriu ao longo da sua vida. E na hora que ele perde aqueles bens, ou na hora que ele passa pela luta, esses supostos amigos simplesmente desaparecem, porque eles não têm na perspectiva o ser feliz em se compadecer dos pobres, mas a alegria deles está em ficar entre os ricos e desfrutar do que eles têm. Então a gente tem que ter muito cuidado e sondar o nosso coração. Provérbios 19:4 diz: as riquezas multiplicam os amigos, mas o pobre, o seu próprio amigo, o deixa. Verso 6 diz assim: ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Né? Quem é que não gosta, né, daquele tio mais ainda, porque ele nos dá presentes? Né? Isso é muito comum, já está entranhado na nossa natureza, esse desejo e esse pecado. Verso 7: se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após ele com súplicas, mas não os alcança. Outra coisa muito importante, que gera muita angústia no coração das pessoas: o desejo ilusório, fantasioso, de querer ser amigo de todo mundo. É impossível. Veja Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados do que um irmão. Não estou dizendo, o que eu estou querendo dizer aqui para os irmãos, é que nem todos serão os nossos melhores amigos, mas deveremos tratar a todos com amizade, carinho e amor. Olha que curioso. De acordo com os especialistas do comportamento e dos relacionamentos, eles vão dizer que no máximo que nós vamos ter ao longo da vida, vão ser 15 amigos. Dentre os 15, 3 vão ser mais chegados, e apenas um será realmente aquele que será considerado teu melhor amigo ou a tua melhor amiga. Agora olha que curioso, quando a gente olha para a vida de Jesus, ele chama quantos discípulos? 12. Dos 12, 3 são mais chegados: Pedro, João e Tiago. E dentre os 3, o mais íntimo é João. Não há problema algum em você ter amigos mais chegados do que outros. E entenda isso também, você, meu irmão e minha irmã, que vive acusando o teu amigo, dizendo: ele não me deixa aproximar. Meu irmão, de repente você está com inveja, com ciúme do relacionamento que o seu amigo tem mais profundo com o outro. Isso é normal, isso é natural. É benéfico que assim seja. Como eu costumo dizer, há amigos, ou melhor, eu tenho amigos, que eu posso confiar todos os segredos do meu coração.
mas não posso confiar um cheque em branco, assinado, e vice-versa. E na vida a gente vai aprender com os relacionamentos, com aqueles amigos, né, o que nós podemos confiar neles. E da mesma maneira, meu irmão, não se engane, eles vão olhar para nós e também vão ver os nossos pontos fracos, as nossas limitações e o que eles podem confiar a nós. Então entenda que da mesma maneira que o amigo te trata, você também trata os outros. Cuidado também em induzir o outro a pecar contra Deus. Provérbios 1, 10, 16. Quando a gente olha, por exemplo, antes da leitura aqui, a história dos filhos de Davi. Um dos filhos de Davi tinha amigo que o induziu a abusar da sua própria irmã. Então devemos evitar esse tipo de amizade que nos leva a pecar. Provérbios 1, 10 a 16 diz assim: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos os inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e como abismos e inteiros, como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa, lança a tua sorte entre nós, teremos só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Ou seja, evita relacionar-se ou ser induzido por pessoas que querem nos levar para o mal, mas esteja com aqueles que realmente querem te ajudar a crescer, principalmente espiritualmente e dentro de um relacionamento saudável. Essas mesmas diretrizes, irmãos, aí seria o nosso sexto aspecto do livro de Provérbios, também são encontradas e ampliadas no Novo Testamento. Por exemplo, na palavra grega para a palavra amigo, traz a mesma ideia, amigo, vizinho, próximo. Jesus vai dizer, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Devemos ter atitudes coerentes com a nossa fé nos relacionamentos. Efésios, capítulo 4, verso 25 e 28, diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Ou seja, aquilo que Provérbios tem nos ensinado até aqui, nesse exato momento, Paulo, que é um judeu, que conhece o livro de Provérbios e está trazendo a aplicação, a palavra inspirada do Senhor para o tempo da igreja. Olha, fale cada um a verdade. Mas ele também vai falar de cordialidade. Ele fala também, agora Tiago falando de não estabelecer relacionamentos eclesiásticos por interesse. Tiago capítulo 2, verso 1 a 13, ele vai falar: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E ele vai falar aqui nesse texto que se entrar alguém na igreja com ricos e belos adornos, não se impressione com isso, nem dê a ele os melhores lugares para sentar. Tratem todos com igualdade. Uma coisa que falo de coração e os irmãos sabem, e eu tenho toda a liberdade, sem medo de falar isso que vou falar aqui, porque eu sei que os irmãos da nossa igreja concordam com essa minha posição. Muitas vezes eu me irritei profundamente nas igrejas que eu passei, quando entrava uma autoridade política e o pastor mandava o político sentar no púlpito. Isso é um absurdo, isso é fazer acepção. Se um político entrar na igreja de Jacareí, vai ficar sentado, como todo e qualquer outro irmão. Na igreja a hierarquia é outra história. Aqui nós tratamos como irmãos, presbíteros, diáconos e pastores. Se entrar um político, se ele for irmão também em Cristo, vai participar do culto como qualquer outro irmão em Cristo, mas não vai sentar no púlpito, não vai ter oportunidade para falar, porque na verdade nós sabemos o que é o interesse de fazer a publicidade política. Eu sou contra a publicidade política? Não, contanto que seja do portão para fora. Aqui é o ambiente separado e consagrado para o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E nada pode profanar o culto ao nosso Deus. Então eu não posso desviar o culto para uma figura política
e que às vezes, como eu já vi, já presenciei, e às vezes tive, sinceramente, levantei e fui embora para minha casa, de ver um político não cristão subir no púlpito, pegar o microfone e ousar falar de Deus. Como que um não regenerado, sem o Espírito Santo, vai falar de Deus no púlpito de uma igreja que foi consagrada ao louvor e adoração a Deus? Não pode. Então não podemos fazer acepção de pessoas. Se entrar, vai ouvir a palavra. Da mesma maneira, se a pessoa parar um carrão no estacionamento, vamos tratar da mesma maneira. Se entrar no culto com joias e coisas, vai ser tratado da mesma maneira. Não vamos dar privilégios a ninguém. Somos todos irmãos em Cristo e somos vistos pelos mesmos olhos, da mesma maneira pelo nosso Deus. Então, para terminar, meus irmãos, só algumas perguntas. À luz de tudo isso que nós vimos até agora, sobre a definição, sobre a importância de ter amigos, sobre como manter uma boa amizade, como evitar pessoas também que podem destruir amizades, posturas, atitudes que devemos ter com os nossos irmãos e o que nós devemos ser, eu te pergunto, você tem sido um amigo bíblico? Você oferece uma amizade sincera, como diz o ditado, né? A gregos e troianos, ricos e pobres, brancos e negros? Ou nós estamos fazendo acepção? Você tem sido, como diz John Stott, que a amizade são providências amorosas de Deus para a nossa vida? Ou seja, você tem sido uma provisão amorosa de Deus. Semana você está na casa dele, não sai da casa dele, não dá liberdade para ele. É algo a ser considerado. Você tem evitado comentários desnecessários, fofocas, mexericos, e também ser um fofoqueiro, mexeriqueiro e por aí vai. Você é moderado e discreto com seus amigos? E você evita estar na casa do amigo a toda hora? Então são questões que nós precisamos trazer para o nosso crescimento. E com certeza, nesse período de pandemia, você tem visto quem são os seus amigos, não é verdade? Mas saiba também que as pessoas estão vendo se você é um verdadeiro amigo. Que estudo abençoado nós tivemos nessa manhã, e eu quero agradecer mais uma vez o pastor Marcelo, que gentilmente cedeu esta gravação desse estudo, ministrado na Igreja Presbiteriana de Jacareí, esse texto que ele tem pregado sobre provérbios, né? E sem dizer a capacidade que nós vemos na vida do pastor Marcelo como homem de Deus, que tem o dom do ensino, né? Que tem muito a nos ensinar cada dia mais. É um privilégio poder contar com esse estudo nesta manhã. E eu espero a você que está nos assistindo aqui, que de fato seja abençoado, que de fato tenha compreendido aí a palavra do Senhor para a sua vida, desafiando você a pensar no que é uma amizade sadia, no que é uma amizade segundo o coração de Deus. Amados irmãos, alguns breves recados para você. Hoje, às 18h30, nós temos o nosso culto. Eu quero convidar você a estar participando. Lembrando que o culto só será transmitido pelo YouTube. Então, você vai ter na página do Facebook da igreja um link direto para que você possa assistir pelo YouTube hoje, às 18h30. Convide seus amigos, compartilhe o link. Convide muitas pessoas. Seja um amigo que faça diferença na vida dos seus amigos, né? E após o culto, teremos o nosso Momento Kids. Esse tempo que nós temos para poder transmitir a palavra aos nossos filhos. Então, eu quero convidar você a estar colaborando com a igreja, colaborando como missionário, como um servo de Deus, no compartilhamento. O que é importante, não esqueça de curtir esse vídeo. Se você não curtiu, curta este momento que nós estamos tendo aqui agora. Faça o seu comentário, deixe seu comentário e seu feedback do que você achou dessa aula, do que você tem achado dessa EBD online que nós temos feito para abençoar a sua vida. Não esqueça também, amados, de compartilhar o vídeo e, além disso, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque isso vai nos abençoar muito. Curta a nossa página do Facebook e nos acompanhe para que nós possamos sempre estar produzindo bons conteúdos para que você seja edificado pelas Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe sua família. Nós vamos orar mais uma vez, encerrando essa EBD online e confiando que Deus está nos abençoando sempre. Vamos orar, amados. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por esta manhã de domingo.
por esse tempo em que somos desafiados pela sua palavra. Que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos ajude a viver conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Que essa palavra que ouvimos sobre amizade possa nos fazer melhores amigos, Pai, amigos cristãos que amam ao Senhor e que têm relações saudáveis. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe o nosso domingo e as nossas famílias. É o que eu te peço em o nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um ótimo domingo debaixo da bênção do nosso Senhor Jesus Cristo e até às 18h30 no nosso culto de celebração. Deus abençoe sua vida.